Você já parou para pensar como, do nada, absolutamente do nada, a Shineray saiu do fundo do baú e virou o assunto preferido da galera no boteco, nos vídeos do TikTok e até na mesa de discussão do mecânico que antes só falava de Honda e Yamaha? Pois é, parece que essa marca chinesa resolveu dar um tapa na cara do mercado e agora todo mundo tem uma opinião. Uns defendem com unhas e dentes, outros só lembram do guincho e das histórias bizarras que circulam pela internet. Mas será que a Shineray veio mesmo para dominar o Brasil ou só para render piada? O hype é real, não dá para negar. As propagandas da Shineray pipocam por todo lado, sempre com aquele jeitinho agressivo de "vem cá que é barato, vem cá que é seu momento de ter moto nova". E a galera, claro, embarca. Porque quem resiste a uma promessa de moto 0 km com preço de bicicleta importada? O brasileiro é especialista em cair na tentação do barato que parece solução mágica. E a Shineray sabe disso. O marketing é afiado, econômica, estilosa, pronta para o dia a dia. Só que no manual não está escrito que o estilo vem com o pacote guincho grátis. Esse detalhe fica por conta da vida real. E não é só nas propagandas. Nas redes sociais, a Shineray virou combustível para memes virais, que circulam mais rápido que corrente de WhatsApp. Tem vídeo de cara empurrando a moto, montagem debochando da durabilidade e até declaração apaixonada de quem garante que nunca trocaria sua chineleira por nada nesse mundo. É aquele contraste perfeito. De um lado, a promessa de revolução. Do outro, a galera tirando onda, como se comprar uma fosse quase um pacto com o destino. E se tem algo que prende o brasileiro, é justamente esse misto de curiosidade e ironia. Porque, no fundo, todo mundo quer saber: será que é verdade mesmo que essas motos quebram só de olhar torto? Ou será que é exagero de quem nunca passou da primeira marcha? É nessa dúvida que a Shineray cresce, surfando na polêmica e ganhando cada vez mais espaço no imaginário coletivo. Até quem nunca pensou em comprar uma moto já se pegou rindo de um meme ou se perguntando se não valeria a pena arriscar só pela zoeira. Agora pensa comigo. Uma marca chinesa, com histórico de desconfiança e apelidada de moto descartável, conseguindo espaço num país onde Honda e Yamaha reinam há décadas. Isso é só piada ou é sintoma de que o mercado está mudando? Será que o brasileiro está cansado de pagar caro nas gigantes japonesas e agora quer experimentar o custo-benefício, mesmo sabendo que pode acabar chamando o guincho na volta para casa? E é aí que a coisa fica interessante, porque por trás da zoeira existe uma movimentação real. A Shineray não está só vendendo motos baratas, ela está vendendo um sonho acessível, uma promessa de liberdade que cabe no bolso. E convenhamos, promessa é o que mais mexe com a gente. Mas o que ninguém conta é se esse sonho dura meses, anos, ou só até o primeiro tranco no motor. O fato é que, gostando ou não, a Shineray virou pauta obrigatória. Quem tem fala com orgulho, quem não tem fala com sarcasmo, e quem nunca vai ter, pelo menos compartilha meme. E se uma marca consegue esse tipo de presença, é sinal de que alguma coisa séria está acontecendo. Ou será que não? E é exatamente nessa encruzilhada que a gente precisa mergulhar mais fundo. Entender como o brasileiro se deixou seduzir pelo barato. Descobrir se esse hype tem fundamento. E, claro, ver até onde vai essa onda de motos chinesas que prometem muito mais do que entregam. E sabe o que deixa essa conversa ainda mais curiosa? Cada um tem uma visão completamente diferente da Shineray. Tem gente que já passou sufoco. Tem gente que jura que nunca teve dor de cabeça, e tem aqueles que só acompanham de fora, rindo dos memes e debochando de quem compra. E é justamente aí que você entra. A sua opinião, a sua experiência, ou até a sua zoeira sobre esse assunto faz toda a diferença. Quando você comenta aqui embaixo, não é só um desabafo ou uma piada jogada ao vento. É parte de uma comunidade que está construindo esse debate e ajudando a mostrar que ninguém está sozinho nessa. Então já aproveita para deixar sua visão. Você acredita que a Shineray é uma revolução acessível ou só mais uma cilada pronta para acabar no guincho? Conta aí, porque sua participação não só alimenta essa discussão,
como também ajuda a gente a entender o que realmente está rolando nas ruas e nas oficinas. E já que você está aqui, não esquece de dar aquele like maroto. Parece besteira, mas o seu clique é o que faz esse conteúdo chegar em mais gente que também está curiosa, desconfiada ou até desesperada com a própria moto. E se você curtiu o tom da conversa, esse jeito zoeiro e sem filtro de falar sobre o mercado, já se inscreve no canal Só Bomba 299. Porque é aqui que a gente mistura informação, sarcasmo e aquela pitada de humor ácido que nenhum comercial de TV vai ter coragem de te entregar. Se inscrever é mais do que apertar um botão. É garantir que você vai estar junto em cada nova história, rindo, refletindo e até se reconhecendo em situações que parecem inacreditáveis, mas que todo motociclista já viveu ou ainda vai viver. Esse canal só existe porque tem gente como você que dá força, comenta, compartilha e mostra que vale a pena continuar. E acredite, a gente ainda tem muito o que cutucar nessa história da Shineray e no jeito que o mercado brasileiro se deixa levar pela sedução do barato. O brasileiro tem um talento especial para se deixar seduzir pelo barato. É quase uma mentalidade coletiva, uma espécie de DNA econômico herdado de décadas de aperto, improviso e aquela famosa frase que ecoa em todas as famílias. Se couber no bolso, já tá valendo. E é nesse terreno fértil que a Shineray plantou sua semente. A marca entendeu como ninguém que o sonho da moto própria no Brasil não é luxo, é sobrevivência. A moto não é só um veículo, é a chance de fugir da lotação do transporte público, de cortar caminho no trânsito caótico, de ganhar tempo e até de garantir o sustento, já que muita gente depende dela para trabalhar com entregas. Mas o detalhe é que quando a escolha vem pelo preço e não pela confiança, a jornada pode se transformar rápido em um ciclo de oficinas, guinchos e promessas que não se cumprem. É aquela cena clássica. O cara entra na loja com 10 mil no bolso, olha para a vitrine e pensa que está fazendo o negócio do século. Sai de moto zero, cheiro de plástico novo, sorriso estampado, vizinhos olhando com inveja. Só que um mês depois, o brilho já foi embora. A moto começa a dar sinais estranhos, o barulho no motor aumenta, o freio já não é o mesmo. Aí vem a primeira visita à oficina, depois a segunda. Logo o dono já está gastando mais em manutenção do que em gasolina, e o barato vira a mais cara das decisões. Essa é a verdade oculta que muita propaganda não mostra. E não se engane, isso não é exclusividade da Shineray. É uma questão de mentalidade de consumo no Brasil. O mercado sabe que o brasileiro é movido por emoção, por aquele impacto imediato de conseguir algo que parecia distante. É um jogo de bastidores. Honda e Yamaha vendem confiança, tradição e a promessa de durabilidade. A Shineray, por outro lado, vende esperança. Esperança de que dessa vez o barato não vai sair caro. Esperança de que a moto vai aguentar o tranco do dia a dia. Esperança de que a oficina seja só uma visita ocasional. E esperança, como todo mundo sabe, é algo que o brasileiro compra sem pensar duas vezes. Só que o barato tem um efeito viciante. Quem já caiu nessa armadilha sabe. A mente cria justificativas. É a transformação do pensamento. O dono começa a se convencer de que todas as motos dão problema ou que a culpa é do uso pesado. Ele ignora os sinais porque admitir o erro pesa mais do que lidar com a realidade. É um mecanismo de defesa quase automático. E a Shineray surfa nessa onda, porque enquanto uns reclamam, outros defendem com unhas e dentes, como se criticar a marca fosse criticar a própria decisão de vida. Essa disputa revela algo profundo sobre o mercado brasileiro de motocicletas. A briga não é só por cilindrada, potência ou tecnologia. A verdadeira batalha está no coração e no bolso do consumidor. Honda e Yamaha constroem sua autoridade no silêncio, porque já tem décadas de reputação sólida. A Shineray, ao contrário, aposta no barulho, no marketing agressivo, na promessa que mexe com o desejo imediato. É quase como se fossem duas narrativas em choque. De um lado, a segurança de quem sabe que está pagando mais caro, mas dorme tranquilo. Do outro, o risco calculado de quem prefere arriscar a sorte
e torcer para que o guincho não vire companhia frequente. O impacto disso vai muito além das motos. É sobre escolhas, sobre decisões que moldam o cotidiano. Quantas vezes na vida o barato já não saiu caro? Quantas vezes uma economia rápida se transformou em dor de cabeça que parecia não ter fim? Esse padrão se repete em várias áreas. No celular que quebra antes da hora, na geladeira que esquenta mais do que gela, no tênis falsificado que abre o bico em 2 semanas. A moto só amplifica essa lógica, porque quando falha, não é só incômodo, é risco, é atraso, é prejuízo real. E mesmo assim, a tentação permanece. O brasileiro olha para a Shinerei e enxerga não apenas um veículo, mas uma oportunidade de transformação. É a chance de mudar de vida com pouco investimento, de sair do ponto de ônibus e ganhar a própria independência. Esse desejo é legítimo e até emocionante. Mas o que a propaganda não diz é que a conta pode chegar mais cedo do que se imagina. E aí, a liberdade vira dívida, a economia vira gasto e a esperança se dissolve no óleo queimado. Mas será que tudo se resume a isso? Será que a Shinerei é apenas um espelho do nosso comportamento impulsivo? Ou existe algo mais profundo por trás dessa febre que invadiu as ruas e as redes sociais? A gente precisa olhar para essas histórias com mais cuidado, porque é nos detalhes, nas entrelinhas e nos relatos reais que a verdade se revela. E já que o assunto é polêmico, quero te propor uma coisa simples. Escreve nos comentários apenas uma palavra que resuma sua visão até aqui. Pode ser esperança, pode ser cilada, pode ser guincho. Escolhe a que mais combina com o que você sente sobre essa história e manda aí, porque vai ser interessante ver como cada pessoa traduz essa jornada de um jeito diferente. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo para entender o que realmente está acontecendo nos bastidores dessa marca e descobrir até onde essa narrativa pode chegar. Quando a gente sai da teoria do mercado e cai no mundo real das ruas, é impossível não se deparar com as histórias que circulam sobre a Shinerei. Algumas parecem piada pronta, outras beiram a lenda urbana, mas todas têm um ponto em comum. Despertam aquela mistura de riso e incredulidade que só o brasileiro consegue transformar em meme. Quem nunca se deparou com aquele vídeo do cara empurrando a moto em plena avenida, suando mais que motor de CG no verão? Ou a clássica imagem do guincho já estacionado ao lado da moto, como se fosse parte do kit de fábrica? São esses relatos que alimentam a narrativa e dão força a essa fama de moto descartável. Uma fama que, curiosamente, só faz aumentar a popularidade da marca. O curioso é que, enquanto uns contam tragédias, outros defendem a Shinerei como se fosse uma extensão da própria identidade. É quase uma mentalidade de torcida organizada. Não importa se a moto quebrou 3 vezes no mesmo mês, o dono encontra explicação para tudo. É culpa da gasolina batizada, do uso pesado, do mecânico que não entendeu o modelo, nunca da moto em si. Essa defesa ferrenha cria uma espécie de bolha onde qualquer crítica vira ofensa pessoal. E é nesse espaço que surgem os mecânicos especialistas em Shinerei. Aqueles que, sem nunca ter feito faculdade de engenharia, viraram doutores na arte de manter essas máquinas vivas por mais tempo. É quase um curso alternativo. Oficina, suor e gambiarra virando diploma. Mas não pense que essa devoção é apenas ingenuidade. Existe uma transformação psicológica aí. O dono que decide apostar na Shinerei cria um vínculo emocional com a escolha. É como quem adota um cachorro vira-lata. Sabe que pode dar trabalho, mas também sabe que, se der certo, a recompensa emocional é muito maior. Essa relação entre risco e afeto é o que mantém a chama acesa. E é justamente por isso que, em meio às piadas e aos relatos de tragédias, ainda existem aqueles que juram de pé junto que nunca tiveram problema e que, pelo preço, não trocariam por nenhuma japonesa. E aí entra o humor ácido da situação. Tem dono de Shinerei que já salva o contato do guincho na descagem rápida, lado a lado com mãe e pai. Outros carregam ferramentas básicas no baú como se fossem parte obrigatória da documentação.
Alguns até aprenderam a identificar ruído de motor como quem reconhece nota musical. Esse barulho aí é só corrente frouxa, esse outro já é válvula pedindo socorro. É tragicômico, mas mostra como a jornada com essas motos não é só sobre transporte, é sobre histórias para contar. Só que por trás da risada surge uma dúvida que ninguém consegue responder com clareza. Será que isso tudo é apenas exagero coletivo, alimentado pela internet e suas piadas infinitas? Ou existe de fato uma base sólida que sustenta essa fama? É fácil rir de quem empurra a moto, mas difícil ignorar o impacto de uma marca que, mesmo sendo alvo constante de críticas, continua vendendo, continua aparecendo e, de alguma forma, conquistando espaço no imaginário popular. Talvez a Shineray seja, sem perceber, um case real de resistência. Não resistência no sentido mecânico, mas no sentido de marca que desafia gigantes. Porque pense, Honda e Yamaha dominam o mercado brasileiro há décadas, construíram uma autoridade quase inquestionável, mas de repente uma chinesa aparece, cutuca essa hegemonia e ganha atenção com um simples ingrediente: o preço. É claro que isso gera ruído, é claro que isso gera histórias que parecem tragédias, mas também gera reflexão. Se a Shineray sobrevive mesmo com a fama de frágil, o que isso diz sobre nós consumidores e sobre o próprio mercado? Nos bastidores, dá para perceber que esse fenômeno não é só sobre motocicletas. É sobre mentalidade de compra, sobre decisões rápidas que revelam verdades ocultas, sobre como o brasileiro encara consumo, status e sobrevivência. A moto vira apenas um símbolo dentro de uma narrativa maior. A do risco calculado, a da aposta no improvável, a da crença de que, mesmo quando tudo parece contra, ainda vale tentar. Essa jornada é recheada de revelações, porque mostra que a Shineray não é só uma marca, é quase um espelho das nossas escolhas impulsivas e da forma como transformamos qualquer situação em piada para lidar com a realidade. E é nesse contraste que nasce o suspense. Será que estamos diante de uma lenda construída pela cultura do meme, que daqui a alguns anos vai ser lembrada só como piada? Ou será que estamos presenciando os primeiros passos de uma marca que, mesmo tropeçando, pode acabar encontrando espaço legítimo e incomodar de verdade as gigantes japonesas? Essa é a pergunta que paira no ar e que, quanto mais histórias aparecem, mais difícil fica de responder. Agora, para deixar isso ainda mais interessante, comenta aí uma frase que resuma como você enxerga a Shineray nesse momento. Pode ser algo do tipo guincho é vida ou resistência chinesa, o que vier na sua cabeça. Quero ver até onde vai a criatividade de vocês nesse debate, porque isso também ajuda a entender como cada um sente essa mistura de lenda e tragédia que a gente está destrinchando aqui. E enquanto essas visões se cruzam, a gente precisa seguir cavando mais fundo, porque há muito mais por trás dessa narrativa do que parece à primeira vista. Se a gente juntar tudo o que já foi falado até aqui, dá para perceber que a Shineray é quase um paradoxo ambulante. De um lado, ela aparece como a salvação de quem quer uma moto nova sem ter que vender o rim ou hipotecar a esperança. De outro, carrega uma fama pesada de fragilidade que assombra qualquer comprador em potencial. É como se cada Shineray viesse de fábrica com dois acessórios invisíveis. De um lado, o sonho de liberdade, do outro, o guincho na porta, só esperando o chamado. E é nessa dualidade que nasce a pergunta que ninguém consegue responder com convicção. Estamos vendo uma dominação de mercado ou apenas mais uma onda passageira que vai acabar na conta da oficina mais próxima? Porque, sejamos sinceros, se depender só do preço, não tem como negar. A Shineray domina. Em um país onde o salário mínimo mal dá para fazer a feira do mês, qualquer coisa que ofereça a chance de mobilidade a um custo menor já sai na frente. O impacto disso na vida das pessoas é gigante. A transformação não está só na moto em si, mas na sensação de conquista. O cara que antes andava espremido no ônibus agora sente o vento no rosto. Isso mexe com a mentalidade, com a autoestima, com a forma de se enxergar no mundo.
É o barato que dá a ilusão de liberdade imediata. Mas a verdade oculta é que, quando se trata de durabilidade, a história muda de figura. A Shinerai até pode dominar, mas domina mesmo é a oficina mecânica da esquina, que passa a ser a segunda casa de muito proprietário. E aí vem a parte irônica dessa jornada. Imaginar o futuro da marca. Quem garante que daqui a 10 anos a Shinerai não tenha se reinventado e virado a Tesla das motos? Quem garante que ela não encontre um caminho de inovação, melhore sua engenharia e surpreenda todo mundo que hoje debocha dela? É possível, afinal, o mercado vive de reviravoltas inesperadas, mas também é bem provável que o legado seja outro. Ser lembrada como a moto que mais fez brasileiro puxar ferro, não na academia, mas na rua, empurrando a moto até em casa. A cena é engraçada, mas esconde um impacto real, a frustração de quem acreditou na promessa e viu a decisão se transformar em dor de cabeça. Esse contraste gera um efeito curioso. De um lado, vemos consumidores que juram nunca mais repetir a experiência. Do outro, vemos gente que defende com unhas e dentes, mesmo com todos os perrengues. É quase como se a Shinerai tivesse criado uma comunidade involuntária de sobreviventes, pessoas que compartilham histórias de tragédia com humor ácido, transformando os próprios fracassos em narrativas coletivas. Essa capacidade de rir da própria desgraça talvez seja o verdadeiro combustível da marca no Brasil. Afinal, em um país onde até problema vira meme, não seria estranho que uma moto polêmica se sustentasse na base do riso e da polêmica. E não dá para ignorar o peso simbólico disso. Mais do que motos, estamos falando de escolhas, de decisões que revelam nossa forma de lidar com a vida. Quando alguém compra uma Shinerai, não está só adquirindo um veículo, está assumindo um risco, uma aposta, uma narrativa pessoal que pode terminar em vitória ou tragédia. E essa é uma verdade que escapa das propagandas, mas que aparece nos bastidores, nos relatos reais, nas revelações de quem viveu na pele. Cada experiência, boa ou ruim, constrói a imagem coletiva da marca e deixa claro que, no fim das contas, o barato nunca é só barato. Ele carrega um peso, uma consequência, um impacto que só aparece quando o sonho encontra a realidade. Então, será que estamos diante de um futuro de dominação ou de uma coleção de guinchos espalhados pelo país? Será que a Shinerai vai ser lembrada como uma ousadia chinesa que desafiou gigantes ou como uma piada recorrente do mercado brasileiro? O suspense continua. E talvez a resposta esteja muito mais em como cada consumidor encara essa jornada do que na moto em si. E já que estamos nessa provocação, escreve aí nos comentários uma frase que resuma seu palpite sobre esse futuro. Dominação ou guincho eterno? Quero ver até onde vai a criatividade de vocês nessa disputa. Enquanto isso, a gente segue desfiando essa trama, porque ainda tem muito detalhe escondido nessa história que vale a pena explorar. Se você chegou até aqui, já deu para perceber que a ideia nunca foi só falar de moto, mas trocar uma visão de bastidores sobre escolhas, riscos e até ironias que a gente encontra pelo caminho. É por isso que vale a pena ficar por perto. Toda vez que a gente se encontra aqui, sempre aparece uma nova perspectiva, um detalhe escondido que muda a forma de olhar para o tema. Então, se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreve no canal e acompanha, porque sempre tem mais conteúdo nessa mesma pegada. E já que chegou até o fim, diga nos comentários se você daria uma chance para Shinerai, só para eu saber o nível de confiança de vocês nessa marca. Seu like também faz diferença, porque é ele que mostra que essa conexão toda vale a pena continuar. Agora, não para por aqui não. Fica acompanhando o canal, que nos próximos dias tem vídeo novo.